Havia alguém nos quartos das crianças? Não. E depois você foi para o seu quarto? Sim. E você conseguiu entrar no seu quarto imediatamente? Não. A porta estava trancada e foi aí que eu soube que algo estava errado. 24 de janeiro de 2023. Um pai chega em sua casa após buscar o jantar da família e o que ele encontra é perturbador. E o que você viu quando abriu a porta e entrou? Eu só vi sangue por toda parte e a janela estava aberta. Você entrou no quarto, caminhou devagar e foi direto até a janela, não foi? Não. Até onde você entrou no quarto? Provavelmente 1 ou 2 passos, e então eu imediatamente me virei e saí. E o sangue que você viu, onde estava localizado no quarto? Estava por toda parte. Parecia que tinha sido espirrado quase como com uma mangueira. E havia uma poça enorme no meio do quarto e estava espirrado praticamente em todas as superfícies. Movido pelo instinto protetor, ele sai correndo e começa a chamar por sua esposa. Mas o que ele viu quando a encontrou o deixou completamente em choque. Eu acabei de olhar ao redor no quintal, abaixo daquela janela, e eu vi a Lindsay. E onde você a viu? Ela estava virada para cima no quintal. Duxbury, Massachusetts, janeiro de 2023. Patrick e Lindsay Clancy eram o retrato vivo da família perfeita. Quem passava pela bonita casa de estilo colonial do casal, em um dos bairros mais tranquilos e prestigiados da cidade, via o cenário ideal de quem tinha conquistado tudo. Casados desde 2016, eles construíram uma parceria sólida, baseada na cumplicidade e na estabilidade. Lindsay canalizava sua sensibilidade e afeto, trabalhando como enfermeira de parto em um dos maiores hospitais da região, enquanto Patrick garantia o sustento e o futuro de todos com uma carreira bem-sucedida na área de tecnologia. O lar ganhou vida com a chegada dos 3 filhos, Cora, Dawson e o pequeno bebê Callan. Lindsay era aquela mãe presente e cuidadosa, que planejava refeições nutritivas, limitava o tempo de tela e enchia o dia a dia das crianças com artes, brincadeiras e muito afeto. Horas antes de tudo mudar, as crianças sorriam e se divertiam brincando na neve do quintal, um registro que parecia coroar a rotina feliz e inabalável daquela casa. Para os vizinhos e amigos, eles eram um porto seguro de amor e harmonia. Mas ninguém imaginava o que estava por vir. Nós 2 fomos para o quintal, conforme fomos despachados para... Você disse que foi para a esquerda, correto? Sim, né? Ouvimos uma voz masculina nos chamando do lado esquerdo, então... E foi para lá que vocês foram? Sim. Ok. E vocês encontraram um homem no quintal? Sim. E vocês souberam mais tarde que o nome dele era Patrick Clancy? Soube. Qual era o comportamento dele? Ele estava perturbado. Não sabia o que estava acontecendo, então... E você viu mais alguém no quintal? Não. Ok. Você viu alguém no chão? Sim. E quem estava no chão? A senhora Clancy. É Lindsay Clancy. Sim. Naquele primeiro instante, a polícia não sabia se estava lidando com uma tentativa de duplo homicídio, uma invasão domiciliar ou algo ainda mais sinistro. Lindsay Clancy, a mãe dedicada e enfermeira exemplar, estava caída na neve, gravemente ferida após saltar de uma janela do 2º andar. O sangue contrastava com a calmaria daquele bairro nobre de Duxbury. Ao lado dela, o marido, Patrick, parecia flutuar em um estado de transe e desespero que a polícia mal conseguia decifrar. Tudo indica que uma tragédia havia invadido aquele lar perfeito, mas a dinâmica do que realmente aconteceu ali ainda era um quebra-cabeça completamente em branco para as autoridades. Lindsay estava ferida, a janela estava aberta, e o silêncio que vinha de dentro da residência era aterrorizante. E em meio a tudo isso, uma pergunta: onde estavam as crianças? Sim, eu ouvi um grito alto vindo de dentro. E você saberia dizer de onde estava vindo? Não, apenas de dentro da casa. E o grito, eram palavras ou apenas um som? Era apenas um som. Quando você ouviu aquele grito, o que você fez? Eu e a policial Josefine corremos em direção à porta de correr e entramos na casa. E quando você entrou na casa, você se lembra em qual cômodo você entrou? Na cozinha. E quando você entrou na cozinha, você ainda conseguia ouvir aquele grito? Não. Nós conseguíamos ouvir que ele estava falando, mas o grito tinha parado.
Quando você disse que ele estava falando, quem estava falando? Patrick Clancy. Então você conseguia ouvir Patrick Clancy falando naquele momento? Sim. E você conseguia dizer onde ele estava? Sim. Ele estava no porão. O porão. Uma palavra simples que, naquele instante, carregava o peso de um mistério aterrorizante. O que Patrick Clancy havia encontrado ali embaixo para soltar um grito capaz de ser ouvido de fora daquela residência? Para tentar decifrar o que quebrou a paz daquela família, as autoridades precisaram olhar para o passado recente daquele lar. E o ponto de partida foi a mulher que agora lutava pela vida no quintal, Lindsay Clancy. Quem a conhecia no Massachusetts General Hospital, onde ela trabalhava como enfermeira de parto, a descrevia como uma profissional impecável. Alguém que passava os dias trazendo novas vidas ao mundo e oferecendo apoio a mães em seus momentos mais vulneráveis. Eu observei uma mãe maravilhosa que amava seus filhos, Ela estava muito preocupada com a segurança deles. Ela estava muito preocupada com a alimentação e o sono de Callan. Ela era uma mãe maravilhosa. Em casa, a dedicação não era diferente. Lindsay era vista por todos como o pilar do lar, uma mãe extremamente afetuosa, obcecada pelo bem-estar de Cora, Dawson e do pequeno bebê Callan. No papel e nas redes sociais, a vida dos Clancy parecia um porto seguro. Você chegou a descobrir que a Lindsay estava tendo alguns problemas? Cheguei. Ela falou com você sobre isso? Falou. E o que ela te contou sobre os problemas dela? Ela compartilhou comigo que estava sofrendo de depressão pós-parto. Agora, quando ela compartilhou essa informação com você, você tinha notado algo diferente no comportamento dela ou, na aparência dela pela casa? Não notei nada mesmo. As saídas dela de casa quando você estava lá pararam ou diminuíram durante aquele período? Não. No entanto, nos meses que antecederam aquela noite, uma sombra discreta começou a pairar sobre a rotina da casa. Lindsay vinha enfrentando uma batalha silenciosa contra uma ansiedade severa e uma insônia que parecia não ter fim. Ela buscou médicos, seguiu tratamentos e tentou desesperadamente encontrar respostas para o que estava sentindo. O casal lutava junto para proteger o refúgio que haviam construído. Tudo indica que algo muito complexo estava acontecendo nos bastidores daquela vida perfeita, mas o que as autoridades tentavam entender era até que ponto aquela angústia médica estava ligada ao que o policial encontrou no porão. Teriam as fraquezas daquela mente aberto espaço para uma tragédia incompreensível? Para aquela sala dos fundos? Eu fui. E o que você viu quando chegou àquela sala dos fundos? Logo depois da porta, no lado esquerdo, havia o corpo de uma criança pequena. E você se lembra em que posição a criança estava? Ele estava com os pés voltados para a porta e a cabeça voltada para a parede. E ele estava de costas ou de bruços ou... Ele estava de costas. E você se lembra do que ele estava vestindo? Ele estava sem camisa. Acredito que ele estava apenas de fralda ou roupa íntima de algum tipo. O que aconteceu depois? Eu chamei os paramédicos para virem ao porão. Eu também chamei um supervisor e a policial Josephine pegou a criança e nós corremos com ele para fora pela porta da frente até a ambulância. E você fez alguma coisa depois disso, depois de entregar o Dawson aos paramédicos? Nós corremos de volta para o porão para verificar se conseguíamos encontrar outras crianças. E o que fez você pensar que havia outras crianças para encontrar? Quando Patrick Clancy disse, bem, eu não consigo acordá-los, em vez de apenas um no singular. E então, quando você voltou para dentro, você desceu novamente as escadas do porão? Correto. E desta vez você foi para a esquerda? Sim. Senhor, mostrando-lhe uma série de fotografias. É isso que você viu quando desceu as escadas e foi para a esquerda naquela primeira visão? Sim. E então, mostrando a você o documento 96, é uma visão mais detalhada conforme você entra na sala? Sim. Agora me diga uma coisa, quando você entrou naquela sala, o que foi que você viu por lá? Havia 2 crianças no chão, imóveis, e os socorristas e paramédicos estavam trabalhando nelas.
E você soube mais tarde que aquelas crianças eram Cora Clancy e Callan Clancy? Sim. Você fez algo para ajudar os médicos naquele momento? Com licença. Eu perguntei se eles precisavam de algum equipamento. E eles pediram para você buscar algum equipamento? Eles me pediram para pegar um monitor cardíaco. E você fez isso? Eu fui e encontrei o capitão dos bombeiros, para perguntar, onde eu poderia pegar um. E ele estava bem chateado. Então eu acabei voltando para o andar de baixo. Sim, as crianças estavam no porão. E é possível notar o policial segurando o choro por diversas vezes enquanto descreve a cena. Todas foram levadas às pressas para hospitais pelos paramédicos, mas nenhuma delas resistiu. Entretanto, ainda não sabemos o que de fato aconteceu naquela casa. E quando os policiais retornam até Lindsay no quintal, é onde a verdade começa a aparecer. A que horas você voltou para fora? Sim. Eles declararam que precisam de um policial com Lindsay Clancy. Vou lhe mostrar uma foto aqui, do lado de fora, perto daquela janela que fica à direita da casa. É onde Lindsay Clancy estava, onde estão aqueles detritos médicos. Sim. E apenas lhe mostrando outra fotografia. Isso é apenas mostrando mais à direita em uma área mais ampla da mesma cena? Sim. Havia uma janela aberta com marcas de sangue ao redor da janela. E você também viu marcas de sangue nas telhas abaixo daquela janela? Eu vi. Mostrando-lhe uma fotografia aqui. Está lá no topo. É esta janela aberta a que você se refere? Sim. E dando um zoom nas telhas, aqui à esquerda e à direita, logo abaixo daquela janela, são essas as marcas de sangue a que você se refere? Sim, com certeza. Eu concordo plenamente com o que você acabou de dizer sobre esse assunto. E aqui nesta fotografia, você mencionou marcas de sangue na janela superior. É a isso que você se refere? Sim. O que você fez em seguida? Eu apenas fui até o paramédico. Perguntei com o que eu poderia ajudá-lo. Ele disse que ela estava bem. Mas ela continuava, tirando a máscara de oxigênio do rosto. E então eu apenas continuava colocando-a de volta no rosto dela. Quando diz ela, refere-se a Lindsay Clancy? Sim. E você então os ajudou a levar a maca até a ambulância? Sim. Os paramédicos estabilizaram Lindsay Clancy ali mesmo no chão do quintal, limpando os ferimentos em seu corpo. Devido à queda severa do segundo andar e à suspeita de fraturas graves na coluna, ela foi imobilizada e levada às pressas em uma ambulância para o hospital regional. Pouco depois, devido à gravidade do trauma, ela acabou transferida e internada sob custódia em um hospital de Boston. Enquanto os médicos lutavam pela vida de Lindsay em uma UTI, a calmaria do bairro nobre de Duxbury era engolida por dezenas de viaturas, peritos criminais e fitas de isolamento amarelas. Para os investigadores da Polícia Estadual de Massachusetts, a cena do crime era um quebra-cabeça perturbador. Não havia sinais de arrombamento nas portas, nenhuma pegada de estranhos na neve e nenhum objeto de valor havia sido levado. A perícia forense começou a analisar minuciosamente o interior da residência. Na cozinha, o jantar que Patrick havia acabado de buscar ainda estava quente sobre o balcão, ao lado de sacolas de remédios intocadas. Mas foi no porão que os investigadores encontraram as peças que faltavam. Junto aos corpos, os peritos recolheram 3 faixas elásticas de exercício. A análise de DNA e as impressões digitais coletadas naquelas faixas não deixavam margem para dúvidas. Nenhum terceiro elemento havia invadido aquela casa naquela noite. Os detetives então cruzaram os horários. O tempo exato em que Patrick Clancy levou para sair, ir à farmácia, buscar o jantar e voltar, era de precisos 55 minutos. Um intervalo curto, milimetricamente calculado. Ao analisarem o celular de Lindsay, os investigadores descobriram que foi ela quem pediu para o marido fazer aquela rota incomum e demorada. A trágica e chocante conclusão da polícia caiu como uma bomba na opinião pública. A mesma mãe afetuosa que todos admiravam
Havia planejado cada segundo daquela noite para afastar o marido. Dias após dar entrada no hospital, a justiça emitiu o mandado oficial. Lindsay Clancy não era a sobrevivente de um ataque. Ela era a única acusada pelo assassinato de seus 3 filhos. Na sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, usando um quadro branco apagável porque ainda estava temporariamente entubada, uma das primeiras perguntas que Lindsay Clancy fez foi: "Eu preciso de um advogado?" Ela sabia que tinha assassinado seus filhos e tinha a clareza, o foco e a perspicácia mental para se concentrar em proteger seus próprios direitos e interesses. Na manhã de terça-feira, 24 de janeiro de 2023, a Ré levou sua filha de 5 anos, Cora, ao pediatra para uma consulta. Ela interagiu com uma recepcionista, a equipe de enfermagem e um médico. Aparentemente, não houve problemas com o comportamento ou a postura da Ré, já que ela completou a consulta e foi autorizada a sair com Cora sem quaisquer problemas ou preocupações. Quando ela voltou para casa, foi para fora com Cora e seu filho de 3 anos, Dawson, para brincar na neve. Eles construíram um boneco de neve. A Ré enviou fotos para sua mãe e para o réu. Corrija isso para o marido dela. Ela trocou mensagens de texto com eles. Nada nas mensagens estava fora do comum ou indicava qualquer sinal de angústia ou problema. As mensagens de texto normais, o boneco de neve perfeito no quintal e a preocupação imediata com seus direitos legais desenhavam o perfil de uma mente operando com precisão cirúrgica. Para a acusação, não havia mistério. Tratava-se de um crime friamente calculado por uma mulher consciente. No entanto, para os especialistas que mergulharam nos bastidores daquela tragédia, os mesmos fatos contavam uma história completamente diferente. A investigação forense e psíquica passou a reconstruir a mente de Lindsay Clancy e o que encontraram foi um labirinto psicológico assustador. Agora, se você está fazendo essa avaliação para determinar a capacidade de alguém de tomar decisões, uma lesão cerebral traumática influenciaria nessa avaliação? Poderia? Quando você avaliou Lindsay Clancy, ela foi capaz de expressar a você uma escolha sobre quem ela queria que fosse seu procurador de saúde? Sim. E ela está falando com você ou escrevendo isso? Ela está falando. Falando. Então ela já tinha sido estubada naquele momento. Isso está correto. E ela está falando com você e você estava ciente de que Patrick Clancy era o procurador de saúde dela? Fui informado disso pela equipe médica principal dela. Ok. E quando você conversou com a senhora Clancy, ela lhe disse quem ela queria que assumisse esse papel? Ela disse. E quem era? Os pais dela, ambos. E você falou sobre isso precisar ser uma escolha consistente. Como você garantiu que essa fosse uma escolha consistente por parte dela? Sim. Então, nós esperamos para tomar essa decisão para fazer a mudança de Patrick Clancy para os pais dela até o dia seguinte, por vários motivos. Nós queríamos garantir que essa escolha fosse consistente ao longo do tempo, e especialmente porque no dia em que a vi, ela tinha acabado de passar por alguns eventos médicos bem graves, incluindo uma cirurgia importante na coluna, uma descompressão e uma fusão. Ela tinha passado por algumas dessaturações de oxigênio durante a noite, então não estava respirando tão bem. A frequência cardíaca dela estava alta. Tudo isso, então, a levou a ficar no que chamamos de delirante. Ela estava bem, ela estava confusa durante a noite, a ponto de perguntar à enfermeira: "Estou delirando?" E ela também estava tendo algumas alucinações visuais. Então, esse foi um dos motivos pelos quais fui chamado para garantir que ela era capaz de tomar aquela decisão de mudar seu procurador de saúde. E além disso, a equipe também expressou, preocupações de que ela havia dado entrada após uma tentativa de suicídio relatada, e então garantir que ela fosse capaz de tomar aquela decisão em sã consciência. E então, na verdade, esperamos até o dia seguinte, quando ela pôde ser reavaliada. Nesse momento, o delírio dela havia passado, e ela continuava a fazer aquela escolha consistente de mudar seu procurador de saúde para seus pais. Agora vem a pergunta. Como uma enfermeira de parto, habituada a proteger a vida, cruza uma linha tão sombria? A resposta para essa desconexão começou a ser desvendada nos prontuários médicos da Ré. Meses antes daquela noite, Lindsay vinha sendo submetida a um bombardeio químico sem precedentes.
Amigos e diários revelaram que a busca desesperada dela por ajuda contra uma severa ansiedade pós-parto resultou em um rodízio caótico de receitas psiquiátricas. Em um curto espaço de tempo, foram prescritos a ela mais de uma dezena de medicamentos diferentes, incluindo antidepressivos potentes, indutores de sono e antipsicóticos de tarja preta. Especialistas em saúde mental levantaram uma hipótese aterrorizante que mudaria o rumo das investigações. Lindsay poderia estar sob o efeito de um fenômeno devastador conhecido como psicose pós-parto. Nesse estado, a mente fragmentada é capaz de criar realidades paralelas assustadoramente convincentes. Médicos explicam que mães em surto psicótico agudo frequentemente operam em um estado de delírio altruísta. Elas não agem por raiva ou maldade. Em suas mentes distorcidas pelas alucinações, elas acreditam piamente que estão salvando seus filhos de um mundo cruel ou de um perigo iminente. Para quem olha de fora, a mãe parece calma, focada e funcional como Lindsay estava no pediatra horas antes, mas por dentro ela está executando ordens vindas de um colapso psíquico absoluto. Psiquiátricas explicam sobre a possível causa ter sido por um medicamento chamado Zoloft. Só para você saber que não sou só eu, sabe? Estamos de volta aqui na bula do medicamento agora, olhando para as reações adversas que ocorreram em menos de 2% dos pacientes tratados com o Zoloft. E se você descer aqui para distúrbios do sistema nervoso e psiquiátricos, eles observaram ataxia, ou seja, instabilidade ao caminhar, coma, convulsões, diminuição do estado de alerta, letargia, síncope. Para distúrbios psiquiátricos, houve agressividade, bruxismo, que é o ranger de dentes, estado confusional, humor eufórico e alucinações. E, portanto, essas são todas as coisas que o fabricante encontrou durante os ensaios clínicos. Então, as empresas farmacêuticas também estão vendo a mesma coisa. Agora, voltando aqui, outra coisa que quero mostrar a você é que quando a dose dela passou de 25 para 50, isso piorou as coisas. Agora, na segurança de medicamentos, chamamos isso de reação dose-resposta. E, portanto, se você está se sentindo mal com o medicamento e aumenta a dose e isso o deixa pior, esse é um sinal muito bom de que o medicamento é o responsável por deixá-lo pior. E eu só quero que você se lembre disso, porque o que acontece depois disso é muito interessante. Ela volta ao médico e o médico essencialmente interrompe o Zoloft e prescreve um coquetel de medicamentos para dormir. No entanto, mesmo depois de parar o Zoloft e começar esses outros medicamentos, ela ainda tem insônia profunda e palpitações cardíacas angustiantes. Novamente, para mim, isso parece ser um sinal de que ela teve uma reação tóxica inicialmente ao Zoloft e agora isso está causando alguns problemas globais. É por isso que você está tendo palpitações cardíacas, insônia. Eu sei que não está aqui, mas ela pode ter tido alguns problemas visuais, zumbido nos ouvidos, coisas diferentes assim. Contudo, o que parecia ser apenas um surto psicótico se tornou possivelmente um crime premeditado após anotações perturbadoras de Lindsay chegarem ao tribunal. A dosagem da medicação que ela tomou e como ela está se sentindo. Então isso é como se fosse um pequeno diário médico que ela estava mantendo? Sim. Por exemplo, sabe, aqui você vê 5 miligramas de Valium, 200 de Seroquel. Dormiu bem. Pensamentos horríveis pela manhã, certo? Sim. E ela em algum momento, acho que o promotor lhe perguntou, vou oferecer isto meritíssimo, se me permite. Houve uma ocasião em que ela lhe disse, na presença da mãe dela, que estava tendo pensamentos horríveis, certo? Certo. E você nos contou sobre isso ontem. E isso exigiu Foi algo bastante emocional para ela fazer isso, certo? Certo. Para além dos laudos de tribunal, desvendar quem era Lindsay Clancy antes daquela noite de janeiro ajuda a entender a dimensão do choque coletivo. Lindsay não era uma figura marginalizada ou com histórico de violência. Nascida em Connecticut, ela construiu uma reputação impecável. No ambiente de trabalho do Massachusetts General Hospital, as colegas a viam como o porto seguro da ala de obstetrícia. Era uma profissional meticulosa, cuja principal missão diária era acolher e garantir a segurança de recém-nascidos e suas mães. Aquela mulher exemplar parecia ter desaparecido por completo sob o peso de um coquetel caótico de mais de 30 receitas médicas em poucos meses. A defesa alega que uma voz de comando interna,
ordenou que ela matasse os filhos para depois atentar contra a própria vida. Lindsay sobreviveu à queda da janela, mas o impacto severo na coluna a deixou permanentemente paralisada. Um júri foi formado para o que se espera ser um dos julgamentos por homicídio mais angustiantes dos últimos tempos. As circunstâncias deste ato horrível não estão em disputa. A mãe, Lindsay Clancy, é acusada de estrangular seus 3 filhos, após o que ela pulou de uma janela do 2º andar, um salto que a deixou paralisada para o resto da vida. No banco dos réus, Lindsay assiste às sessões de forma atenta, tendo inclusive concordado voluntariamente em dispensar parte das testemunhas forenses para agilizar o processo. No tribunal, o duelo de narrativas atinge seu ápice. De um lado, a acusação exibe os detalhes da investigação para provar que ela agiu por frustração com a maternidade e com total controle de suas ações. Do outro, médicos e psiquiatras que a atenderam nos dias seguintes ao crime prestam depoimentos contundentes, confirmando que Lindsay estava em um estado de confusão mental profunda e alucinações terríveis. Falando por mim agora, eu tenho uma mãe que sofre com depressão e ela já tentou coisas horríveis. Graças a Deus, nada dessa magnitude nunca ocorreu em minha família, mas sei o quanto um medicamento, ou a falta dele, pode destruir uma vida. Agora, o destino de Lindsay Clancy agora está nas mãos do júri. Se considerada culpada, passará o resto de seus dias em uma penitenciária comum. Se considerada inocente por motivos de insanidade mental, seu futuro será o confinamento perpétuo em um hospital psiquiátrico forense de segurança máxima. De um jeito ou de outro, o veredito final definirá como a justiça encara a linha tênue entre a responsabilidade criminal e os mistérios mais sombrios da mente humana.